Olá, vamos continuar então a responder a pergunta e agora a de Mateus capítulo 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Verso 28. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta é a afirmação de Jesus, e aqui a indagação. Mas Jesus já veio em seu reino? O seu reino já foi apresentado? Já foi retribuído, cada um segundo as suas obras? Veja só, o texto de Mateus precisa ser visto todo em seu contexto, e assim precisamos também fazer algumas concordâncias bíblicas para entendermos esse texto. Porém, vamos entender aqui o contexto. Mateus 16, Jesus está falando sobre as vantagens daqueles que terão quando eles então se dedicarem ou deixarem tudo e seguirem a Jesus. Ele diz, quando ele vier com a glória de seu Pai, com os seus santos anjos, quando ele voltar aqui a essa terra novamente, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, ou segundo o esforço que cada um fez para que o reino de Deus fosse então aqui apresentado e vivido. Em Mateus 28, ou em Mateus 16, 28, ele então apresenta que alguns dos que estavam vivos e ouvindo ele falar ali, iam então, antes de morrer, ver Jesus em sua glória. E o termo aqui apresentado não é que Jesus estaria vindo já para retribuir, mas ele estava apresentando aqui que Jesus em seu reino seria visto por alguns antes que eles morressem. E isto aconteceu? Sim, aconteceu. Quando nós vamos então para o capítulo 17, ou seja, sequência da história narrativa, o próprio Mateus escreve, 6 dias depois. Tomou Jesus consigo quem? Pedro, Tiago e João. E eles então subiram a um alto e grandioso monte. E você continua lendo no capítulo 17, ali onde está apresentado a transfiguração. Então, quando aconteceu isso? 6 dias depois. Quem foram os discípulos envolvidos? Pedro, Tiago e João. Veja, aqui tem alguns que não passarão pela morte até ver o Filho do Homem em seu reino. Tá? Aqui o que esses 3 homens viram, Pedro, Tiago e João, eles viram Elias, eles viram Moisés já glorificado, eles viram também Jesus já glorificado. Eles viram ali de fato o reino de Deus, eles viram ali todo o poderio, toda a glória que cerca Jesus em seu reino. Por isso, era uma confirmação do que ele tinha acabado de dizer. Agora, o momento que ele vier para retribuir segundo as suas obras, isto ainda está no futuro, ainda não veio. É importante que nós lemos, então, este mesmo texto, este mesmo assunto, agora apresentado por um outro apóstolo. Na verdade, por Lucas. Lucas capítulo 9 é apresentado o mesmo contexto aqui, o mesmo assunto. Lucas 9, 23. Em seguida dizia a todos, ele estava falando para todos, se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, essa salvará. Pois, verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou prejudicar a si mesmo. Verso 26. Quem, pois, se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele também se envergonhará o Filho de Deus, ou Jesus, quando vier na sua glória e na glória de seu Pai e de seus santos anjos. Veja, é a mesma coisa. Quando ele vier na glória do seu Pai e de seus santos anjos, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqueles que se envergonharam de Jesus, aqueles que não quiseram participar do seu reino, serão então envergonhados. Porém, aqueles que abraçaram, aqueles que deixaram tudo para servir o Mestre, aqueles que menosprezaram a sua vida, mas amaram mais o viver por Jesus, estes sim serão honrados. Se retrata aqui de
abandonar o mundo, deixar o mundo com seus prazeres e servir a Jesus, mesmo que seja um caminho difícil, como ele diz, é um caminho estreito, porque largo, espaçoso, gostoso, bem prazeroso, é aquele caminho que leva à perdição. O verso 27, então, ele conclui dizendo: mas em verdade vos digo, há alguns aqui que estão que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então aqui, o foco aqui a ser visto é o reino de Deus, ou Jesus em seu reino. Esta sim é a expressão, é a apresentação do que foi apresentado em Mateus capítulo 16, o verso 28. ênfase no reino de Deus. E o reino de Deus, ou seja, Jesus glorificado com todos os remidos, ou pelo menos parte dos remidos, eles viram. Quando? 6 dias depois. Quem viu? Pedro, Tiago e João. Ali, a transfiguração, ou no Monte da Transfiguração, você vê todos os detalhes de que eles viram Elias, Enoque, ou Elias e Moisés.